hoje eu estou um pouco afônico, então nós vamos tentar dialogar o mais breve possível. E dentro daquilo que a gente já vem trabalhando com vocês, são os nossos diálogos semanais, na terça-feira passada falávamos aqui que a nossa intenção nesse segundo semestre era ampliar o nosso entendimento a respeito, né, daqueles fundamentos que a gente veio aí transmitindo a vocês desde o início, né, desse ciclo de 2017. Falamos sobre muitos temas, mas iniciamos no último encontro falando sobre a dedicação, né, que é um dos princípios preconizados pela nossa casa, e buscando fazer um link, né, desse princípio com a temática central, que é o processo evolutivo, com escopo principal na espiritualidade. Então, dentro desse quesito, né, nós vamos tentar ampliar um pouco mais, né, os nossos diálogos. Lembrando sempre que cada vez que nós conversamos aqui, eu até brinquei com vocês na semana passada, não é uma conversa, é um monólogo, né? Eu falo, vocês me escutam. Mas o objetivo principal é aquele de causar, né, a reflexão depois do nosso bate-papo. E lógico que essa reflexão também não é imediata, não fica circunscrita apenas à questão do tempo do rito. O objeto é para que vocês possam mesmo fazer essa reflexão com mais tranquilidade no transcorrer da semana, até porque temos um ciclo de 7 dias até o nosso próximo reencontro. Então, o fundamento é sempre esse. Hoje, qual que seria a temática que eu gostaria de trabalhar um pouco mais com vocês? Um segundo princípio também preconizado pelo nosso templo, ou seja, ensinado, né, pelo caboclo cobra coral, que é o mestre Anananda, que é o mestre ascensionado de todos nós. E que princípio é esse? Se falamos na semana passada de dedicação, hoje nós gostaríamos de falar de honestidade. E quando nós falamos de honestidade e buscamos compreender a honestidade do ponto de vista nesse processo evolutivo, e em especial nessa perspectiva da espiritualidade, precisamos tecer alguns comentários antes. E aí eu vou iniciar dizendo que existe uma grande confusão, principalmente no meio institucional das várias vertentes religiosas, onde buscam justificar a religião pela ausência da espiritualidade, ou ao contrário, querem justificar a espiritualidade na ausência da religião. E por que eu estou usando essas duas expressões, espiritualidade e religiosidade? Já falamos aqui, em outras ocasiões, se vocês prestaram atenção, né, nos vídeos que já tem divulgado, nós falamos que muitas das vezes podemos encontrar pessoas religiosas que não são espiritualizadas. E podemos encontrar também o inverso disso, pessoas espiritualizadas que não são religiosas. E penso eu que dentro dessa metodologia, que é um movimento humanista, nesse momento inicial, que vem abrindo clareiras, como é a próprio da fase de Ogum, que é o orixá que vem primeiro à frente, né, tocando os seus clarins, chamando a todos para uma compreensão maior dessa espiritualidade defendida por nós. É importante que a gente entenda o seguinte: nós já aprendemos que religião, conforme escrito nos livros, é um termo, né, que vem do grego, né, de uma expressão grega, religare. Lógico que não fica só nisso, não vamos entrar aqui pela epistemologia da palavra, a nossa intenção não é essa. Mas religião para nós é a crença no sobrenatural. Eu acho que ninguém duvida desse conceito. Religião é a crença no sobrenatural. E como é expressado a religião dentro desse ponto de vista, que é a crença no sobrenatural? Através de doutrina e de ritos concatenados. Toda religião que tem a crença na espiritualidade, ou no sobrenatural, que é a palavra mais exata dentro dessa explicação que estamos dando, vai ter o seu corpo de doutrina e seus rituais. Não importa se a concepção é católica, se é espírita, kardecista, se é candomblessista, se é hinduísta, se é shintoísta, se é budista. Então, falou em religião, o primeiro conceito que nos vem à cabeça é essa crença no sobrenatural. Automaticamente evoca uma doutrina e tem ritos. Então, quem
tem crença no sobrenatural, busca se informar da doutrina utilizada dentro daquele espaço e participa dos rituais não religiosos. E a espiritualidade? A espiritualidade, na verdade, é uma apuração de valores espirituais. E aí nós precisamos ter cuidado, né? Quando falamos de espiritualidade, talvez a informação mais exata, que quando nós evocamos esses valores espirituais, até porque a palavra ela tem o seu radical em espírito. E nem toda religião acredita em espírito. Perceberam? Vamos avançar então. Então, a espiritualidade, para nós, é a evocação de valores espirituais. E aí, dentro do que nos compete aqui nesse espaço, nessa instituição, e nós, umbandistas, nós somos religiosos? É a primeira pergunta. E se somos também crentes nos valores do Espírito? Ou seja, exercitamos a espiritualidade. Nós, umbandistas, nós somos religiosos e somos praticantes da espiritualidade? Que bom, vocês concordam com isso. É isso mesmo. Tanto é que nós já explicamos aqui que nós utilizamos de rito para alcançar um objetivo. Isso aqui é um rito. Se tem rito, evoca religião. Evoca corpo de doutrina. E a espiritualidade onde entra nisso? Porque todo o nosso embasamento é espiritual. Vocês vão se lembrar que nesses diálogos nossos, nós falamos assim: Umbanda é uma forma inteligente de se viver bem. A verdadeira existência ou vida nossa é a humana ou é espiritual? E por que vocês afirmam isso? Complexo, né? Vocês vão lembrar da quebra da dualidade que explicamos aqui? Nós somos um ser espiritual manifestado numa realidade humana. Qual que sobrevive? O humano ou o espírito? Então nós somos uma religião de tradição espiritual. E isso não invalida o nosso corpo de doutrina e nem os nossos rituais. E aí eu queria dizer para as pessoas que nos acompanham virtualmente, que nós discordamos de alguns apontamentos feitos aí por pessoas gabaritadas dentro da religião. Eu não acho que religião se separa de espiritual, quando o seu corpo de fundamento estava embasado no aspecto essencial da própria realidade do espírito. E nós precisamos ter muito cuidado quando, principalmente, aqueles que são religiosos defendem a espiritualidade, mas não praticam a espiritualidade. E aí eu posso afirmar categoricamente: nós, umbandistas, nós somos religiosos e praticamos a espiritualidade. E aí eu vou insistir mais uma vez: isso não quer dizer que nós somos melhor do que outros, ou do que outras instituições. Tem um conceito muito importante. Iniciei dizendo que o princípio da honestidade é fundamental para que a gente de fato possa sustentar a espiritualidade. Porque para nós a espiritualidade é sinônimo de honestidade. Sabe por quê? Porque o processo da valoração espiritual começa na nossa acepção de consciência. Lembram-se que eu já disse aqui que a consciência é o nosso maior termômetro para nos dizer se estamos certos ou se estamos errados? Que é a bússola norteante do nosso caminho. E vocês querem ver como é que isso é tão complexo quando se fala de espiritualidade na Umbanda? E como nós somos tão criticados, né, por outros setores religiosos? Vou dar um exemplo muito simples para vocês entenderem o quanto complexo é isso do ponto de vista filosófico. Muitas pessoas dizem que a Umbanda, ela não pratica a espiritualidade porque tem o seu corpo de manifestação espiritual, os senhores Exus,
que são seguidores do demônio, do Satanás. Bom, de fato, essas entidades se manifestam. E eles são espíritos. E se eles são espíritos, nós temos um corpo de fundamento doutrinário ou iniciático contemplado, ensinamentos que dizem respeito à atuação deles. Ainda que outras escolas nos intitulam de seguidores, né, ou adoradores desse panteão de deuses, dentre ele o Exu, isso não invalida em nada a nossa espiritualidade. Vocês querem ver uma prova concreta aqui? Vocês vão se lembrar que eu já disse várias vezes que é sempre bom vocês que chegam ao nosso tempo, dar uma olhadinha nos nossos quadros. Olha só, vou pegar aquela frase ali, que eu nem li, mas estão dizendo aqui que ela serve como exemplo. Olha lá. Está escrito: Giramundo embaixo. Giramundo é o Exu nessa carta. E eu estou dizendo que a espiritualidade pode sim convergir com religião da mesma forma que religião pode compatibilizar com religiosidade. E a maior prova disso é o próprio movimento humanista, que busca a valoração espiritual baseado num corpo de doutrina, muitas das vezes simplificado por ritos. Olha a frase: no dinamismo da vida, lembra que eu falei aqui, o que sobrevive não é o humano, é a essência, o espírito? No dinamismo da vida, a Umbanda é filosofia espiritual, que na ciência do mundo ensina a arte do caminho, que nos religa a Deus. Quem falou isso? O Exu. Um Exu. Aliás, ali para mim, eu sou suspeito para dizer, né, porque provavelmente ele deve ter verbalizado isso através de mim, né? Mas ali está um conceito de espiritualidade. Sem tirar e sem pôr. No dinamismo da vida, ou seja, o processo do nosso aprendizado terreno, na condição humana, e que não se encerra aqui, ainda nos acompanha mesmo depois do desencarne, ou seja, no dinamismo da vida. Então a vida ela não se resume só à existência humana. Tanto é, já demos prova disso, viemos de lá e vamos voltar para lá. Lá é subjetivo, né? É estado de espírito, só para vocês entenderem. Porque senão vão dizer, o Marcelo falou que o de lá, o mundo espiritual, está para cima, comportando. Não, eles estão interpenetrados. É só uma forma de dizer. No dinamismo da vida, a Umbanda, qual que é o conceito de Umbanda, gente? Conjunto das leis divinas. Então, ou seja, é emanada de uma consciência superior. Então, no dinamismo da vida, a Umbanda é filosofia espiritual. Eu acabei de dizer que toda instituição, todo segmento religioso que tem como seu corpo de fundamentos uma doutrina baseada no espírito, ela exercita a espiritualidade. Por isso, filosofia espiritual. E vai mais longe, que a ciência do mundo ensina a arte do caminho, que nos religa a Deus. Lembra que eu falei que nós precisamos interiorizar para exteriorizar? Nós precisamos transformar o subjetivo em objetividade. Quando nós falamos em interiorizar para exteriorizar, interiorizar o quê? Ou exteriorizar o quê? Não seria a espiritualidade? Que nós carregamos como seres sagrados? E para extrair, assim, interiorizar, que é buscar a essência do próprio ser, é resgatar a cidadania espiritual. E ninguém consegue fazer isso para o outro. E aí a primeira lição da honestidade, começamos conosco. O mesmo. Olha a consciência. Quando nós evocamos um dos princípios espirituais, que é a consciência, e fazemos esse mergulho interno, tantas e tantas vezes falado por nós aqui, nós temos que utilizar o nosso padrão de honestidade. E quem consegue, de fato, sondar, avaliar o próprio processo evolutivo somos nós mesmos. Parece que uma dessas prédicas divulgadas eu falo que
ainda que o outro diga para mim, evolua, cresça, se você não quiser e não utilizar o poder de vontade para vencer as adversidades, como o ensino caboclo de nossa casa, você não tem esse plus de valoração espiritual. E quem pode dizer que está ocorrendo mudança, somos nós mesmos. E se a gente fazer uma visão rápida do nosso mundo atual, não pode entrar pelo campo da política. Está faltando espiritualidade. Por isso, defendi aqui sábado que a vertente una do sagrado é a excelência da transmissão do mundo superior a esse mundo nosso inferior. Vertente una do sagrado, processo de verticalização. Agora, fé, quando nós falamos de fé, nós falamos de honestidade, não é algo muito pessoal. E, mais do que pessoal, quando nós começamos a valorizar esse patrimônio espiritual que carregamos como sagrado, nós começamos a entender qual é o papel da nossa consciência perante o nosso processo evolutivo. Nós não nos tornamos mais honestos com a própria vida? E com o outro também? Então, se isso tem um reflexo imediato em mim mesmo, e eu começo a refletir isso no outro, não está havendo a segunda fase aí do processo iniciático? O autoconhecimento é pontual. Mas quando eu começo a exteriorizar essa honestidade que partiu dessa pontualidade individual e começa a ter reflexo no outro, não já está alcançando bem? E não vou nem chegar aqui hoje lá no último estágio não, que é a terceira fase. Eu só queria que vocês entendessem isso. Honestidade é padrão vibratório dentro dessa nossa sintonia com a própria espiritualidade, que é universal a todos nós, quando nós a chamamos de sagrado. E não venha com balelas aos irmãos que me escutam dizer que a religião invalida a espiritualidade, que não invalida não. E vou mais longe, a espiritualidade valoriza a religião. E eu quero afirmar que como sacerdote, como praticante de Umbanda, estando envolvido dentro desse movimento umbandista, que eu me intitulo como religioso e como praticante da espiritualidade. Ainda que tenha no nosso corpo de fundamento espiritual os senhores Exus nos acompanhando, nos dando firmeza no nosso trabalho diário. É isso. Eu espero que esse objeto de reflexão impulsione um pouco mais isso que a gente tem provocado, que é a reflexão pelo sagrado, pelo espiritual. No mais, eu convido a todos vocês, Saravá, se tiver a meu alcance de responder. Dentro disso, no seu modo de entender, a fé é implantada ou ela nasce dentro da pessoa? Eu penso que ela tem dois aspectos. Ela tem um primeiro, que pode ser fomentada de forma externa, que é o desejo que surge. Então nós podemos ter como referência externa algo, alguém, que desperte esse dom interior. E aí, mais do que o desejo, surge o afeto, que me permite perceber, não pela influência ou fomentação de quem está fora de mim, mas dentro de mim. Então a fé, segundo a gente já vem aqui discutindo e estudando e aprendendo, fé é o exercício do poder de vontade na conquista dos interesses, ainda dentro da nossa linguagem que utilizamos aqui hoje, dessa valoração espiritual. Então, fé é combustível do próprio ser no impulsionamento do próprio crescimento espiritual. Bem, espero que eu tenha respondido, né? É isso, vamos lá, nosso livro.